Olá, meus queridos, paz seja convosco. A mensagem de hoje está lá na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, que diz assim para nós: Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Meus queridos, Deus seja louvado. Nós temos esta mensagem aqui e para começar eu quero dizer para todos que nunca existe grandes pregadores como a gente vê aí na mídia, nas redes sociais. As pessoas intitulando como pregador renomado, grande pregador, pregador disso e daquilo, pregador assim e assado. Os homens tentando trazer a glória que é de Deus, a exaltação que é de Deus para si próprios. Mas como diz as Escrituras, a Sagrada Escritura, a palavra de Deus, ela não é de particular interpretação. Nós não podemos pegar ela e fazer com que nós recebamos a exaltação, canalizemos a glória para nós. Não, ela é de Deus. O que acontece é que existem grandes mensagens dentro de homens que dedicam a uma vida na presença de Deus. Homens de oração, homens que estudam, examinam a palavra de Deus, homens que dão lugar para o Espírito Santo. Aí vai ter grandes mensagens dentro de vasos que se humilham na presença do Senhor. Portanto, meus queridos, nós temos, para aqueles que ministram a palavra, para aqueles que querem ser um pregador da palavra de Deus, é preciso ter princípios, né? Então é preciso ter chamada de Deus, é preciso ter objetividade, é preciso ser um bom transmissor, é preciso ter experiências, é preciso que esta pessoa cultive, algumas recomendações indispensáveis. Por quê? Porque primeiro o pregador precisa ter personalidade. É preciso estar bem fisicamente e mentalmente também. É preciso cultivar a espiritualidade, o cultivo da espiritualidade. O pregador precisa ter um sentimento de piedade, que traz um significado de dó, de misericórdia, que sente a dor alheia. É preciso ter devoção pela sua chamada, É preciso cultivar a oração, O pregador e aquele que quer pregar precisa cultivar essas recomendações, esses princípios, para que ele possa ser alguém que transmite verdadeiramente a palavra de Deus. O pregador precisa ter sinceridade, precisa ser sincero, porque um pregador que não tem sinceridade com a obra de Deus, que não tem sinceridade com a palavra, que não tem sinceridade com seus ouvintes, esse pregador ele está caminhando para a falência. É preciso ser humilde, é preciso ser otimista, ser otimista, Por quê? Porque o otimismo é uma força, motora, uma força que gerada pelo Espírito Santo na alma, do pregador.
e é acionada essa força, né, pelas utilidades positivas. Por quê? Porque se o pregador ele não for otimista, então esse pregador ele não vai transmitir vida, ele vai olhar para a situação dos seus ouvintes e vai dizer assim, a vida é assim mesmo, tanto faz, um dia vai mudar. Então esse pregador ele não está sendo otimista, ele está sendo pessimista, ele não está se comovendo, ele não está se importando, né, com a necessidade dos seus ouvintes. Então ainda que alguns males, ainda que dificuldades cerque o pregador da palavra de Deus, ele precisa estar motivado com essa força gerada pelo Espírito Santo para que as energias negativas e os obstáculos não impeçam dele transmitir vida para os seus ouvintes. O pessimista ele é assim, né? O pessimista ele é o contrário do otimista, porque ele nunca vê vitória em nada, ele nunca tem uma solução para nenhum problema, para nenhuma dificuldade. Ele não transmite alegria. Já o pregador otimista, né? Ele vai transmitir em sua mensagem para os seus ouvintes, para o povo, ele vai transmitir alegria, ele vai transmitir esperança, né? Esperança que envolve a alma, porque isso ele tem dentro de si mesmo, então ele pode transmitir para alguém, né? Quando a gente, ou o pregador, ele é otimista, ele passa a ter fé na sua mensagem e ele transmite fé quando ele prega. No seu trabalho é realizado com sucesso. Ser otimista, né, é ter sensibilidade para com as coisas espirituais. Né? Quando tem um pregador otimista, ele vai transmitir o ânimo, conforto, aquelas pessoas que estão tristes, aquelas pessoas que estão sem esperança, aquelas pessoas que estão sentindo-se abandonadas. Então ele inspira confiança aos fracos, né? Ele fortalece a fé dos abatidos. Esse é o pregador otimista. Já o pregador pessimista, para ele tanto faz, ele vai ali, transmite a mensagem, mas a mensagem dele não transmite vida, a mensagem dele não tem força do Espírito Santo. O pregador otimista ou o pregador em si, ele nunca pode se acomodar, né, com as situações de derrotas. Tem pessoas que estão ali para ouvir a palavra porque estão se sentindo derrotados, estão se sentindo fracos, estão se sentindo abandonados ali, sem força. Então o pregador ele precisa vencer esses obstáculos, né, e não se dar por acomodado em nenhuma situação, né? Não pode, mesmo que ele está se sentindo algum outro tipo de sentimento, de fraqueza e tudo, ele não pode transmitir isso, ele tem que buscar de Deus a força, a capacitação do Espírito Santo para transmitir essa força, o renovo, né? Alegria na sua mensagem. Então nós vemos aí, o pregador ele precisa transmitir, né? O sentimento divino de amor, de paz e segurança espiritual. Então que Deus abençoe a sua vida, você que está se ingressando agora nessa vida de transmitir a palavra de Deus, buscou do Senhor, Deus está confirmando. Então cultive aí esses princípios e seja cheio do Espírito Santo e transmita a alegria do Espírito Santo para os seus ouvintes e você vai ver que Deus vai confirmar e vai te dar sucesso, porque a ministração da palavra é o dom da palavra e Deus ama aqueles que examina e que leva com sinceridade. Deus abençoe sua vida, um forte abraço, fique na paz do Senhor.